Mas olha, um pacto pela ordem foi firmado ontem com o governo do Estado, pelo governo do Estado, através das suas instituições e com demais instituições aqui do Estado do Piauí. O objetivo é fazer com que haja uma resposta cada vez mais dura à violência que é registrada no nosso Estado. Estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o delegado-geral de Polícia Civil, Lúcio Queico. Delegado, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí hoje, nessa entrevista conosco. Delegado, o que a população pode esperar de novo gesto, de novo ato da segurança pública e da Polícia Civil, que o senhor comanda, nesse novo momento, nesse pacto firmado ontem, ou formalizado ontem no Palácio Karnak? Olha, boa tarde a todos que nos acompanham, Gelson. Olha, esse pacto é um chamamento, né, do governo do Estado à sociedade, a várias outras instituições, como o próprio Poder Judiciário, o Ministério Público, OAB, para a necessidade de tratarmos de determinados eixos da segurança pública que são inevitáveis para que a gente consiga reduzir mais e mais a criminalidade e evitar mortes, certo? Então, esse plano se desenvolve no eixo da criminalidade violenta, no eixo da cidadania e no eixo também da tecnologia, certo? No eixo da criminalidade violenta, nós já temos conseguido reduzir muitas mortes, quase 20% nos últimos 2 anos, né, com a criação do DRACO, com a nova contratação de policiais, tanto civis quanto militares, quanto o próprio aperfeiçoamento do judiciário, que criou mais varas criminais, do empenho do Ministério Público, mas nós ainda estamos distantes do índice que nós queremos chegar, que é o índice da ONU, né? Da Organização das Nações Unidas. Tá, o senhor fala assim, os resultados são os seguintes, houve uma queda no número de homicídios. Isso. E os números da ONU apontam para que direção? Nós estamos chegando perto, estamos próximos? São 10 mortes por ano a cada grupo de 100 mil habitantes. Certo? Então, nós ainda estamos um pouco distantes, certo? Mas reduzimos muito, né? Reduzimos muito e tanto é que os estados vizinhos aqui, um comparativo, Maranhão e Ceará, tiveram um aumento, certo, do número de mortes e nós tivemos decréscimo, né? Então, nós estamos indo bem, mas para que continuemos nessa toada, o secretário idealizou, né, junto ao governo do Estado, esse plano, nós precisamos de outros regramentos. Por exemplo, questiona-se muito algumas liberdades provisórias que são concedidas com medidas cautelares. Não é concessão, que elas são legais, o juiz está certo em concedê-las, mas ninguém fiscaliza. Aí onde está o problema. Entendi. Certo? Então, por exemplo, o indivíduo que é acusado de roubo, ele tem uma medida cautelar, vamos dizer, de recolhimento domiciliar noturno. Quem é que vai garantir que à noite ele não está aí praticando crime? Certo? Então, são pessoas que são alvos com mais de um crime, que estão em liberdade com a medida cautelar, que ele faz justo, porque é um direito, ninguém vai questionar, o juiz não pode fazer outra coisa, mas tem um detalhe, ninguém está fiscalizando essa medida cautelar. Agora, não existe um sistema de tornozeleiras eletrônicas? É isso. Todo esse trabalho não tem sido... Mas nem todos os casos há monitoramento, é isso que eu vou lhe explicar. O monitoramento eletrônico é só um dos tipos de medidas cautelares, certo? Então tem outras medidas cautelares, comparecimento periódico em juízo, não frequentar bares, né? Certo? Então precisa de uma estrutura muito forte para fiscalizar essas pessoas que estão aí sob vigilância. E caberia isso à Secretaria de Justiça? Também. Também. Por isso a Secretaria de Justiça também está imbuída disso. Mas o que nós queremos, de início, era que essa pessoa encontrada, descumprindo medida cautelar, seja apresentada diretamente ao juiz para que ele revogue aquela medida cautelar e decrete novamente a prisão, né? Quando foi lançado isso ontem, que o secretário falou, eu já recebi mensagem de advogados, amigos meus, rapaz, mas não pode. Eu digo, rapaz, calma, nós estamos debatendo. Entendi. Se você acha que não pode, esse debate vai ser feito, então nós vamos promover ajustes. Então nós vamos identificar que aquele indivíduo está descumprindo a medida cautelar, imediatamente nós vamos informar o juízo para que decrete a prisão.
Mas o certo é que todo mundo tem que fiscalizar, a Polícia Civil, a Polícia Militar, certo? Para que realmente esse indivíduo que às vezes esteja em liberdade, mas ele saiba que ele vai ter que cumprir aquilo que o juiz determinou para que ele possa continuar em liberdade, certo? Porque não precisa ninguém dizer que a maioria dos presos que a gente está aí diariamente prendendo são pessoas que têm antecedentes criminais, certo? Agora, a gente tem observado, por exemplo, você falou a respeito do eixo violência. Muitas vezes a pessoa, o indivíduo, é preso com uma arma e é colocado ali numa condição de não tanta gravidade. Não atirou, né? Não atirou em ninguém, mas estava portando a arma. Existe a possibilidade de um endurecimento nas punições ou nas prisões para essas pessoas que cometem algum tipo de crime que hoje é considerado menos grave? Esse é um dos pontos que eu tenho dialogado com o secretário e foi o próprio comandante-geral da Polícia Militar também nos relatou. O que é que acontece? O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ele tem uma pena máxima de 4 anos. Esse é um delito afiançável. E, geralmente, para decretar uma prisão, só em casos excepcionalíssimos, uma prisão preventiva. Mas como cai na regra geral de ter fiança, dificilmente você vai ver encontrado uma pessoa presa, que ela permaneça presa só pelo delito de porte de arma, certo? E nós fizemos aí um estudo na jurisprudência dos tribunais, na doutrina, e nós entendemos que há fundamento, sim, para que o sistema de persecução penal entenda isso. Tanto os nossos delegados, quanto o promotor de justiça, um juiz, que ao se deparar com um indivíduo que demonstra uma periculosidade acentuada, né? Que está ali rondando uma casa armado, potencialmente para fazer um assalto, que um caso desse tem que ser tratado de forma diferente, certo? Que realmente ali nós não vamos mudar a lei, mas a gente vai orientar que a interpretação é de que ele deve ser preso. Que naquele caso ali há realmente indícios de que aquele indivíduo ali causava um potencial dano, certo, à sociedade portando aquela arma. Então, assim, isso pode se dar através de uma lei recomendatória, pode se dar através de uma instrução normativa. Né? Então, nós estamos estudando ainda só essa forma. Tá, delegado, eu vou pegar aqui um caso concreto, nem deveria fazer isso, mas só para que as pessoas possam entender. O exemplo agora do rapaz que foi preso, aliás, foi ouvido, não foi preso, mas foi ouvido pela polícia porque agrediu uma professora com uma agulha, né, uma seringa. A gente percebeu durante todo o trabalho da polícia o quanto os policiais estavam com baixa condição de mantê-lo preso. A fala do delegado foi clara nesse sentido. Olha, é uma lesão corporal, leve, não é uma tentativa de homicídio. Isso. Não havia uma infecção, mas o rapaz tem um laudo que, no processo, o coloca numa condição. Então, assim, o próprio delegado disse, acho que é arriscado ele permanecer em liberdade, mas ele tem direito de permanecer. É verdade. Pergunto, para fazer esse pacto, o judiciário vai participar desse entendimento? Porque depende muito de uma compreensão dos julgadores. Sim, pode ter certeza. O nosso relacionamento com o judiciário é bem estreito. Nós conversamos muito, né? Lógico que cada juiz ele tem a sua liberdade, né? Mas quando, às vezes, você emite uma instrução normativa, um enunciado, uma orientação, como, por exemplo, as súmulas dos tribunais superiores, eu estou falando só a título de exemplo, você respalda, não é? Então, foi isso que, por exemplo, nós fizemos um estudo nessa questão da arma de fogo e vimos que é possível, sim. Outro exemplo, nos crimes de violência doméstica, que é um caso que realmente nos preocupa, o feminicídio, que vem aumentando, né? Você acabou de relatar um caso aí brutal, certo? Então, por exemplo, se você tem indícios de que aquele indivíduo já está ameaçando aquela mulher, ou ela chega e denuncia, certo? Olha, ele está me ameaçando e eu sinto que ele é realmente capaz de fazer. Por que a delegada vai pedir uma protetiva? Não, no meu entendimento tem que pedir logo a prisão. O pacto vai caminhar nessa direção? Eu pedi isso ao secretário, para que a gente tenha, formule alguma lei orientativa de que os profissionais de segurança atuem dessa forma.
certo? Porque você acaba ficando naquele estado de coisas de sempre pedir uma protetiva antes. Realmente a regra é essa, certo? Mas a jurisprudência, o entendimento tem que evoluir. Como é que eu vou ver uma mulher que está dizendo que vai ser morta e eu vou pedir uma protetiva, dizer, olha, não se aproxime dela? Não. Alguns casos em que aí o bom senso da autoridade tem que avaliar que aquela mulher está em risco, ele tem que representar logo pela prisão preventiva do indivíduo, certo? Então, são esses tipos de debates que nós queremos promover, certo? Já temos estudos consolidados, onde há uma argumentação lógica, né? Alguns irão para a Assembleia Legislativa, outros ficarão em forma de instrução normativa. Tentaremos acordo de cooperação técnica com os órgãos, certo? Quais órgãos, por exemplo? Ministério Público, por exemplo, né? Próprio Poder Judiciário, como nós estamos fazendo agora para a destruição mais rápida das armas de fogo, que esse é um dos eixos, Destruição das que é o perdimento dos bens mais rápido. Mas essas armas já estão apreendidas? Por que precisam ser destruídas? Precisam de ser destruídas, olha, porque algumas, as que a polícia quer usar, certo? A gente pede autorização. E é um risco muito grande, Elson, porque... Joelson, desculpe. Joelson, é um risco muito grande, porque agora mesmo o tribunal nos provocou por isso. Justamente nós vamos fazer a guarda das armas, não mais o Poder Judiciário, porque é muito frágil deixar umas armas nas comarcas do interior. Sim. Então, destruir a arma é fundamental, certo? Então, outra coisa que o secretário mencionou, da mesma forma que na lei ambiental eles destroem aqueles equipamentos de desmatamento, também pode ser feito nos crimes de trânsito, com aqueles equipamentos para provocar barulho, né? Tipo cadrão, né? Com aquele pessoal que utiliza de forma abusiva um paredão de som, decretar o perdimento daquele bem. Né? Então, realmente é um endurecimento. É uma espécie de construção de uma tolerância zero. Agora, delegado, você falou a respeito da questão das motocicletas. Certo. Ficou também dito pelo secretário de Segurança que haveria uma espécie de flexibilização para os documentos em atraso, mas um endurecimento para aqueles que estivessem cometendo algum tipo de crime, como, por exemplo, uma receptação culposa ou dolosa de um carro roubado, comprou um carro roubado. Como é que vai funcionar isso? As pessoas que estão com a carteira de trânsito atrasada, por exemplo, vão poder circular na rua livremente? Como é que é a compreensão na Secretaria de Segurança Pública sobre o tema? Não, assim, nós policiais, nós só vamos atuar no trânsito para coibir crimes, certo? A polícia Civil, no caso. E Polícia Militar também. Se o Detran fizer uma blitz, aí é outra coisa, com os servidores deles. Mas nós, policiais, quando você vê uma blitz nossa, ali é unicamente atrás de arma de fogo, veículo roubado ou adulterado, drogas, constatar se ele está embriagado, certo? Que está promovendo algum crime. Esse é o objetivo. Infrações de trânsito não serão alvo. Não serão alvo nosso, certo? Eu não estou dizendo aqui que a pessoa pode andar sem habilitação, andar sem capacete, de forma nenhuma. A polícia não vai agir em débitos tributários. Por outro lado, é um estímulo grande que o secretário, inclusive, fala no Pacto pela Ordem, que os municípios devem promover a regulamentação do trânsito, para que a pessoa use capacete, para evitar morte, certo? Então, assim, ao mesmo tempo que há essa isenção de policial não fiscalizar débito tributário, há essa orientação da Secretaria de Segurança de que haja uma rigidez na fiscalização de condutas perigosas no trânsito. Inclusive, hoje, 15 cidades do Piauí apenas têm a polícia de trânsito lá, né? Controlam o trânsito da sua cidade. O governador anunciou que vai incentivar, até com parcerias financeiras, né, de recuperação de sinalizações, para que haja uma municipalização do trânsito. É como se isso compensasse o esforço concentrado que o Estado vai fazer no combate ao crime? Verdade, sim, verdade. Então, como o Piauí teve mais de 1.000 mortes no trânsito, um número absurdo, né, ano passado, e às vezes, como foi dito ontem, né, no Pacto pela Ordem, pelo próprio secretário, ninguém se indigna com essas mortes. Quando é uma morte
provocada por um assassinato, não é? Mas quando alguém morre no trânsito, um jovem colidiu aqui no poste, ele morreu, gente, do mesmo jeito. Ninguém se indigna. Então, assim, o trânsito vai ser realmente um alvo muito forte das polícias, mas nesse sentido, de coibir condutas que promovam morte, né, que contribuam para a morte no trânsito. A questão do grau, pega, né, racha, esse tipo de crime, né? E, logicamente, os outros, como eu falei, droga, arma, celular roubado, né, embriaguez ao volante, esse tipo de conduta aí que realmente tem que ter uma tolerância zero. Delegado-Geral Luciqueico, gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado pela presença. Desejo sorte ao senhor, às polícias, né, de maneira geral, nesse trabalho, nesse pacto pela ordem para proteger a população da violência, né, que a gente tem observado. Muito obrigado. Joel, eu que agradeço o espaço e digo, é um pacto que realmente é com a sociedade, para que todos nós entendamos que algumas condutas, inclusive nossas, às vezes mesmo nós precisamos mudar. Muito obrigado, delegado-geral Luciqueico.